E aí eu trago a definição da Organização Mundial de Saúde do ano de 2002, que justamente fala que o cuidado paliativo ele é um cuidado total e ativo de pacientes cuja doença não é mais responsiva ao tratamento curativo. Você vai ter um olhar para controle de dor, mas de todos os outros sintomas físicos, psíquicos, sociais e espirituais, promovendo qualidade de cuidado, tanto para o indivíduo quanto para os seus familiares. Ai, Bia, mas 2002, acho que tanta coisa mudou de lá para cá. Oh. Então, no ano passado, diversas sociedades médicas internacionais, e a Sociedade Brasileira de Geriatria foi uma delas, encaminhou, junto com a Associação Internacional de Hospice e Cuidado Paliativo, uma proposta de novos critérios para indicação de assistência paliativa. E essa nova proposta sugere que o cuidado paliativo ele deve estar em ação em qualquer cenário de doença grave e especialmente para aqueles que estão próximos ao final da vida, com estudos e as atitudes sempre baseadas em evidências e em conjunto com terapias potencialmente modificadoras. Então, é como a gente sempre diz, eu tenho um diagnóstico de uma doença grave, muito grave, ela pode ser fatal se ela é muito grave. Então, junto com o cuidado da equipe que vai fazer a cirurgia, a quimioterapia, o transplante, o que seja, a equipe de cuidados paliativos acompanha em conjunto. E aí os meus alunos me perguntam lá no hospital, ai Bia, mas que chato, e se a pessoa não morrer? Ai, que coisa mais chata. Eu falo, não, se a pessoa não morrer é maravilhoso, que a gente tem um amigo, não é pecado a equipe de cuidado paliativo ter amigos por muitos anos. A gente não atende só a finitude extrema. E eu trago esse olhar, que é um olhar de uma médica, assistente social, enfermeira inglesa, ela era tudo isso, que é a fundadora do movimento moderno do cuidado paliativo, e eu gosto dessas fotos porque, assim, ela era uma mulher grande, essa foto, ela parece uma senhora muito boazinha, que coisa maravilhosa, mas ela era muito boazinha e maravilhosa, mas ela era uma mulher grande, uma mulher que tinha presença, e foi com essa presença social, espiritual, intelectual, que ela conduziu os primeiros trabalhos científicos que falavam sobre o cuidado assertivo à dor, ao uso de opioides. Então, ela foi a dama do cuidado paliativo, não porque ela era uma boa pessoa, naturalmente ela era uma excelente pessoa, mas porque ela profissionalizou esse cuidado e esse olhar. E de acordo com os preceitos da assistência paliativa, o tratamento paliativo ou o acompanhamento paliativo, ele começa junto com o diagnóstico e caminha pela evolução da doença. Quando não há mais possibilidade de cura, o tratamento ou a assistência paliativa se tornam plenos, mas sempre em conjunto com a equipe assistente. Não existe um divisor de águas. Até aqui é o onco, daqui para cá é o paliativista. Aqui é o geriatra, daqui para cá é o paliativista. E a assistência paliativa segue mesmo após a morte, porque temos uma equipe e uma família enlutada e que precisa de apoio. Bia, mas isso é coisa de geriatra, né? Porque acho que o oncologista tem tempo de ficar falando. Tem tempo porque está em guideline. Eu trouxe essa publicação da ASCO, que é a Academia da Sociedade Americana de Oncologia, e é muito interessante, porque a determinação é determinação, tá? Não é sugestão, eventualmente, quem sabe, talvez. Determinação. A partir do momento que eu faço um diagnóstico de câncer, qualquer que seja, em até 6 semanas, uma equipe de assistência paliativa deve conhecer esse paciente. Conhecer. Se vai haver uma necessidade de um acompanhamento conjunto, estreito, ou se realmente não vai haver sintomas muito floridos e não vai haver demandas, não importa. A gente precisa conhecer esses pacientes e acompanhar em conjunto, porque se houver sintomas de difícil controle, se houver progressão para uma finitude, se houver dificuldade de enfrentamentos, a nossa equipe vai estar pronta, conhecendo o caso e à disposição. E aí, quando iniciar, existem um monte de critérios, mas basicamente a gente pode usar o que a gente chama de pergunta surpresa. Se eu não puder acompanhar todo mundo que tem doença grave, eu pergunto para a minha equipe: você se surpreenderia se o senhor fulano falecesse nos próximos 12 meses? Eu pergunto isso para a minha equipe, porque se eu perguntar para a esposa e ela estiver deprimida, ela pode ter um olhar diferente da realidade. Se eu perguntar para o inimigo daquele paciente, ele vai ter outro olhar. Então, a gente pergunta para a equipe. E se a equipe disser,
Não, Bia, eu não me surpreenderia. Acho que ele é frágil, que ele pode não resistir aos próximos 12 meses. A equipe de cuidado paliativo tem indicação de acompanhar em conjunto. Então, é uma regra simples, é uma regra fácil, uma frase só, e a gente pode começar a ponderar quem pode receber essa ajuda. Ajuda essa que vai para além do cuidado do paciente, mas aborda família, e a família, quando enlutada, segue em acompanhamento. A gente cuida de dor, de falta de ar, de dor de barriga, de, enfim, de dor de cabeça, de diarreia, mas existe muito, e muito mais importante, suporte psicológico, social, espiritual, questões práticas do tipo, vocês já pensaram onde ele gostaria de ser enterrado? Vocês já pensaram se ele quer ser ou não cremado? Ele já verbalizou coisas práticas, isso a gente precisa falar. Cuidados para finitude extrema, últimas horas e dias de vida, e suporte de perda e luto. Esse é o nosso núcleo, e por isso que não se trabalha jamais sozinho.